E quem traz as notícias, as informações, acompanhou todo o jogo é o nosso repórter Wagner Vieira. Diz aí, Wagner, sua vez. Oi, Fernandinho e todo mundo ligado no Esporte Total. O São Paulo recebeu a equipe do Ceará nesta segunda-feira no estádio do Morumbi, no encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Morumbi esvaziado. Público apenas de 12.314 torcedores, o pior público desde 2019, claro, não contando aí o período de pandemia. E o Ceará venceu o São Paulo com um gol solitário no segundo tempo do Pedro Henrique. Depois da tentativa do Alisson, a bola sobrou pro Pedro Henrique, que driblou o goleiro Rafael e fez 1-0. O Ceará, que nunca havia vencido o São Paulo como visitante aqui no estádio do Morumbi no Brasileirão, conseguiu essa vitória, a terceira como visitante neste Brasileirão. O Ceará, que subiu para a 11ª colocação com 31 pontos. Falando um pouquinho do jogo, no primeiro tempo, o jogo começou um pouquinho morno, ali com as duas primeiras tentativas, chances do jogo, foi exatamente do Ceará com o atacante Pedro Raul. A primeira tentativa do São Paulo só veio aos 20 minutos do primeiro tempo, com um chute de longe do Rodriguinho. Aí depois outras tentativas com o Bobadilha, com o Luciano e com o próprio Rodriguinho em outras duas oportunidades. No segundo tempo, o Hernan Crespo tirou um dos zagueiros, joga com 3 zagueiros, tirou Alan Franco e veio com o Lucas. No primeiro minuto, o Ferreirinha acertou a trave e foi esse o único lance mais agudo do São Paulo na segunda etapa. O tricolor que sofreu bastante no segundo tempo, principalmente depois do gol do Ceará, que deu a vitória, o gol do Pedro Henrique, que deu a vitória para a equipe nordestina. O tricolor sofreu bastante, veio aquela pressão da eliminação na Libertadores da América. O São Paulo, que viu a distância para o G6 aumentar em 5 pontos. O Bahia aumentou essa distância com a vitória para o Palmeiras em 5 pontos. Então fica mais difícil essa tentativa do São Paulo em buscar uma vaga na Libertadores de 2026, que é o único objetivo que sobrou para o tricolor na temporada de 2025. Fernandinho, vale lembrar também que antes da partida houve um protesto em frente ao estádio do Morumbi da principal torcida organizada do clube, cobrando bastante o presidente Júlio Casares, pedindo a demissão também do Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol. Muitas faixas cobrando os dirigentes, caixões com as fotos do Júlio e também do Carlos Belmonte. Um protesto pacífico da torcida do São Paulo, claro, muitos xingamentos, mas de certa forma sem nenhuma confusão, muito pacífico. Essa noite do São Paulo, noite gelada aqui no estádio do Morumbi, e principalmente com um futebol muito abaixo, um futebol muito gelado. O próximo jogo de São Paulo será na quinta-feira contra a equipe do Fortaleza no Castelão. É o São Paulo aí nessa tentativa de retomar na temporada o bom futebol que ele até apresentou com o Crespo, mas agora entre Libertadores e Brasileirão são 4 derrotas seguidas. O São Paulo que precisa para ontem, para o torcedor são paulino, voltar a vencer. Volto com você, Fernandinho. Obrigado, Wagner. Bom, tem que levar em consideração a quantidade de gols perdidos nessa trajetória que o Wagner disse entre Libertadores e Brasileiro. Hoje 2 bolas na trave. Enfim, o momento não é legal do São Paulo e vai ter uma semana quente, porque o São Paulo jogou hoje, joga na quinta-feira lá no Ceará contra o Fortaleza e no final de semana tem o clássico contra o Palmeiras no seu estádio. Aproveitar e colocar o Júlio Casares para você aqui, porque o Júlio Casares está num momento delicado, mas hoje também fez a sua manifestação. Quero me desculpar, e olha, veio antes do jogo, hein? Quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação ou mesmo uma derrota em qualquer situação causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o tricolor mais saudável economicamente. Desde que, com civilidade, todos têm direito de expor a sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples. Bom, é fato, o caminho correto nem sempre é o mais simples, mas você não precisa errar tanto também. O Júlio está errando muito. Está errando, assim como é o pacote São Paulo, né? São Paulo, muito mal financeiramente, fez escolhas extremamente equivocadas, Elia. Quando você tem o Oscar custando 2.300.000 reais por mês, o Lucas Moura custando 1.800.000 reais por mês, o Luiz Gustavo custando 700 mil mensais e o Caleri custando 1.300.000, você soma esse pacote e chega a 6 milhões de reais. E esses 4 caras que custam 1/3 da folha salarial do São Paulo, Elia, não conseguem se colocar à disposição para jogar as principais partidas da temporada por motivos diversos. O Luiz Gustavo por conta de uma embolia pulmonar, o Caleri por conta de uma lesão no joelho, o Oscar e o Lucas Moura porque têm uma idade avançada e vão sofrer com a questão física.
questão física que tem afetado o São Paulo de maneira demasiada nos últimos anos. Vou colocar para a Ana poder analisar também os números do Oscar e do Lucas Moura, que são números, assim, tristes para quem ganha tanto. E aí você tem as notas. O Oscar, quando joga, tem uma nota ótima. O problema é que ele não joga, né? Então, aí você tem muita dificuldade. A eficiência nos duelos, 48 a 49, são números muito parecidos, mas o problema é o número de jogos que você 53 jogos do São Paulo. É bom fazer. São Paulo jogou 53 vezes e um jogou 21 vezes, outro jogou 18 vezes. Ou seja, você não consegue ter 40% de aproveitamento em nenhum dos dois casos. Essa é uma questão. A outra questão é que está me preocupando, Ana, é a seguinte: até agora o Hernan Crespo não falou. Está demorando muito para o Crespo falar. Talvez ele esteja sendo demitido nesse momento. Mas, de qualquer maneira, vamos ouvir você sobre o Oscar e o Lucas Moura, Ana. É uma situação delicada, né, do Crespo. Vamos aguardar um pouco mais. Mas olha que interessante. Além de você falar dos 18 jogos, o Lucas, como titular, só jogou somente 10. E o Oscar, 18 em função das lesões. Esse é um problema hoje no futebol para o gestor trabalhar, que é trabalhar com os números quando não são favoráveis, quando você coloca um investimento muito alto, apostando que esses jogadores vão te ajudar nas campanhas e nos títulos, e isso não acontece, Elia. Por isso que não é só do Júlio a responsabilidade, mas de toda a diretoria, porque quando uma compra é feita na casa de milhões, pelo valor de um jogador que é um pouco mais velho, que sim foi um ídolo, mas está vindo, não é só o presidente que decide, existe um corpo junto com ele para aprovar esses nomes. Mas o presidente ele coloca nas costas do Oscar e do Lucas Moura uma responsabilidade que é dele. Tipo, eu estou trazendo 2 ídolos, entendeu? Ele tira das costas dele uma responsabilidade, e aí quando esses caras não jogam e o custo é muito elevado, vai para as costas dele. Mas esses ídolos, quando aceitam regressar, com os valores que estão recebendo, sabem dessa missão. Não há ingênuo nesse jogo. Então, o jogador, quando vem como ídolo e está recebendo os milhões que estão recebendo, sabem do papel deles no clube. E quando eles não correspondem, e assim, conhecendo os dois e pela seriedade que é o Oscar e o Lucas, eles sabem que hoje o momento crítico do São Paulo passa por eles, sim, mas mais do que passar por eles, passa pela diretoria. Porque eu fiz um investimento, eu vou me desfazer desse investimento, abro, não abro, encerro esse contrato, não encerro, libero e comercializo. Eu acho assim, o gestor tem que encontrar a solução também. São várias tomadas de decisões que precisam ser tomadas e que o São Paulo, ele demora um pouco nas tomadas de decisões, assim, ele demora. Quanto custa o Lucas Moura por ano? 24 milhões no mínimo. 800 vezes... 24, vai ter mais 13º, encargo social, que esse cara custa quase 30 milhões. Eu tenho que pensar, eu vou me desfazer de um jogador de grande qualidade da base por 50 milhões, se um cara desse me custa 30, nada contra o Lucas Moura, nada contra o Oscar. A situação não está aí, a situação está em você fazer gestão. Gestão é escolha. Gestão é escolha. Quando você escolhe, você abre mão de alguma coisa. Mesmo que você acerte na escolha, você abre mão da outra coisa. Então é complicada essa situação. E Nicola, a multa contratual, porque nesse caso você pode chegar para esses 2 jogadores e falar: olha, a gente está pagando, a gente tem uma multa contratual, porém vocês não estão entregando, assim, lamentavelmente. E outra, você expõe também. A lesão. Você expõe também. Vocês não estão São Paulinos, vocês amam o São Paulo, então, nós estamos quebrados, vocês não estão jogando, nós queremos abrir. Podemos negociar essa multa de contrato para que nenhuma das partes sejam prejudicadas, entende? Há um grande problema. Porque tem um gap. O contrato do Lucas Moura acaba em dezembro de 26. Deus me livre. O do Oscar acaba em dezembro de 27. Contratos longos. O São Paulo não tem. Pra esses caras. E assim, são 2 caras que, do ponto de vista profissional, são extremamente retos, né? São exemplos. São exemplos, mas a verdade é que eles não conseguem entregar. Dispensá-los, eu acho que está completamente descartado. Eu acho que o São Paulo poderia chamar os 2 para pedir uma compreensão com o momento. Um reacerto. E discutir um acerto. Olha, a gente precisa muito de vocês. Vocês não têm conseguido entregar. Então, o que vocês acham da gente debater uma redução temporária no contrato de vocês? Vocês estão com a vida realizada, vocês estão... assim, seria bom até para vocês, porque o São Paulo fez 53 jogos nessa temporada. Um fez 21, outro fez... Vamos pagar proporcionalmente 18. Ao número de jogos. Então, assim, então, você jogou 40%, vai ganhar 40% do seu salário. E aí, Elia, tem outro ponto. Você estava agora lembrando da venda
desenfreada de jogadores da base. O São Paulo costuma vender os atletas da base, mesmo com enorme potencial, por cifras inferiores a 50 milhões de reais. Estava fazendo a conta enquanto você falava. Oscar e Lucas custam por ano 50 milhões de reais. É um absurdo. Você vende um potencial jogador por 50 milhões e você fica com 2 caras que estão no departamento médico te custando a mesma coisa. E aí você é um erro de gestão. E aí você fica à mercê de vender talentos a preços baixos. Para pagar caras que não jogam. Para poder pagar para cumprir essa folha de pagamento. Mas entenda, isso é erro de gestão. Tem que ir para conta do Casares, tem que ir para conta do Belmonte, gostem ou não. Olha o tempo que está demorando para o Hernan Crespo entrar na sua entrevista coletiva, hein? Não é comum, tá? Não é normal esse tempo. Eu sou um cara que não se esquece daquilo que fala, tanto pro bem quanto pro mal. Eu tinha dito aqui que o Crespo era um treinador pior do que o Luiz Zubeldia, que o Zubeldia estava saindo do São Paulo porque não tomava cafezinho com o coordenador, com o diretor de futebol, e isso acabou atrapalhando muito o seu trabalho e a sua relação profissional com membros do departamento de futebol do São Paulo, porque essa era a informação que eu tinha. Mas a informação que eu tinha dos jogadores e de quem acompanhava os treinamentos era ótima em relação ao Zubeldia, muita intensidade, sabia o que queria, tinha caminho para aquilo que queria, e que na contramão dessa história, a primeira passagem do Hernan Crespo não tinha sido tão qualificada nesta questão e menos intensa também. Isso é o que havia sido me passado, mas os resultados assim que o Hernan Crespo chegou eram resultados tão bons que eu falei, acho que eu estava errado, mas vamos aguardar mais um pouco. Será que eu não estava errado, não, É que assim, Elia, toda mudança de técnico costuma trazer resultados positivos, né? Porque você iguala todas as perspectivas dos jogadores, todo mundo que estava, aquele cara que estava mais desanimado volta a correr porque sonha em vislumbra ser titular. A verdade é que o início do Crespo foi extremamente promissor. O São Paulo, que brigava contra o rebaixamento, deu sinais de que brigaria por vaga em Libertadores da América. Essa briga ainda existe. Só que as 2 eliminações em Copas, pro Atlético Paranaense em confrontos em que o São Paulo era muito melhor, e contra a LDU, em que o São Paulo criou todas as oportunidades do mundo e as desperdiçou, isso queimou o filme do São Paulo. Essa derrota pro Ceará, a primeira derrota do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro como mandante para o Ceará, nunca havia acontecido, é a 4ª derrota seguida do São Paulo. São Paulo vinha de derrotas para o Santos, 2 derrotas para a LDU e mais essa. E a crise está estabelecida no São Paulo. Antes do jogo protesto, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a situação do Carlos Belmonte é extremamente crítica, ele corre enorme risco de demissão, Júlio Casares extremamente pressionado, e daqui a pouco até o Crespo vai entrar nessa dança das cadeiras. O ponto é, os caras mais caros do São Paulo, os caras contratados para decidirem, não conseguem jogar. E esse preço é super alto para um time endividado e que não tem condição financeira de fazer investimentos. Esses caras são Lucas Moura e Oscar, que não jogam, Caleri, que não joga. E aí, gestora, como é que a gente realiza essa missão? É um belo desafio, porque foram contratados 3 grandes estrelas para somar, mas que não conseguiram ficar no campo de jogo. Você citou aqui a questão do Crespo versus o Beldia, né? Eu entendo que o Zubeldia, sim, era um bom treinador, mas não tinha mais ambiente para estar no clube. O Crespo vem com uma mudança de ambiente e consegue bons resultados. Mas agora o que falta, Elia? Você vê que ele propõe jogo, ele cria situações. Agora eu preciso que os jogadores façam gols. Eu preciso que os jogadores se defendam. Um treinador monta toda uma estratégia, mas ele precisa tecnicamente dos seus atletas. Como que pode uma equipe contra a LDU ter muito mais volume de jogo, ter muito mais situações criadas, mas não consegue finalizar e é surpreendido em jogadas de contra-ataque? A mesma coisa acontece agora contra o Ceará. Uma equipe que propõe, mas em uma jogada de contra-ataque é surpreendido pelo adversário. Então a gente aqui às vezes coloca muito a questão do treinador, mas ele está sem 3 principais jogadores, e o elenco que está jogando, a gente também precisa passar um pouquinho de responsabilidade para os jogadores. Não estão sendo efetivos. Esse é o problema. Um gol nos últimos 6 jogos. Aí.
Mas aí, ou da vitória contra o Botafogo. Aí eu te falo, você tem razão. Quando a bola chega muito no ataque, é o que aconteceu principalmente contra a LDU, a bola chega muito no ataque, a bola chega em condição, a culpa não é do treinador, porque se você está no último terço em condição de chutar e você erra o chute, você está no último terço, na grande área e erra o cabeceio, a culpa não é minha. Eu fiz a bola chegar até ali. O meu time está organizado para a bola chegar até ali. E você é incompetente. Agora, não cabe a mim entender quem é o incompetente que não está conseguindo. O Luciano não está com espaço demais pro número de perdas que ele tem. A gente não tem que encontrar, o treinador não tem que encontrar soluções. Tem, Elias, só que o São Paulo perdeu 3 centroavantes, todos por lesão. O André Silva, o Rian Francisco e o Caleri. O São Paulo vendeu o Henrique Carmo, vendeu o Lucas Ferreira, vendeu o Matheus Alves. Foi um elenco que foi esfarelando. Isso sem citar os jogadores veteranos que não conseguem se colocar à disposição. Exceção esse jogo que o São Paulo fez contra o Ceará, em que o São Paulo foi pior do que o Ceará. Em todas as outras partidas, não faltou repertório ofensivo, faltou qualidade para finalizar. Por exemplo, na derrota para o Cruzeiro por 1-0, o São Paulo faz bom jogo e consegue em muitos momentos, mesmo no Mineirão, se colocar melhor do que o Cruzeiro. Aí o São Paulo faz grande jogo contra o Botafogo e vence por apenas 1-0, desperdiçando um caminhão de gols. Vem o jogo com a LDU no Equador. O São Paulo perde por 2-0 num jogo que era para ter vencido por 3-2. Não fossem as falhas lá de trás e os gols perdidos. O Luciano perdeu 3 chances claras. O jogo contra o Santos eu vou descartar porque foi um time reserva. O São Paulo perde por 1-0 para o Santos. Na volta contra a LDU, o São Paulo tinha 9 finalizações quando toma o primeiro gol por uma falha do Bobadilha. O Bobadilha livre, cabeceia e coloca o jogador em condição. Essa partida aqui já é reflexo das 2 eliminações. O São Paulo, um estádio para ninguém, e no Morumbi pouca gente, causa um reflexo muito ruim. O São Paulo sem confiança, protestos de torcedores, dá para dizer, ele é sem medo de errar. O São Paulo vive uma crise sem precedentes, até porque essa crise técnica e esportiva dentro de campo, ela é aumentada, ela é ampliada por conta da questão financeira. O São Paulo passa por todas as dificuldades financeiras que você aí de casa pode imaginar. Pergunta que não quer calar, o Júlio Casares está com a corda no pescoço, mas ele é presidente eleito, então não pode ser sacado. Mas ele com a corda no pescoço, ele não derruba o Belmonte imediatamente? A relação entre eles é muito ruim. Porque há muita... assim, o Júlio Casares é reflexo de tudo que acontece no São Paulo. Se o departamento de futebol não entrega resultados, ele é cobrado. E há uma outra disputa. Há 2 grandes problemas. A falta de resultados do futebol atrelada a gastos muito maiores do que aqueles que estavam combinados. Então, o Belmonte, que toca o futebol, não consegue entregar resultado e não consegue respeitar o orçamento. Para piorar, há também uma questão eleitoral. A próxima eleição para presidente acontece apenas em dezembro do ano que vem. Mas, por incrível que possa parecer, o São Paulo já vive desses reflexos. E o Belmonte seria o candidato natural da situação. O Júlio Casares não quer ter o Belmonte e é grande a chance de o Belmonte ser demitido num futuro não tão distante. Esse é o ponto-chave, né? Como que pode um profissional que é o meu gestor, que cuida do meu orçamento, que sabe das minhas problemáticas, ser um possível candidato na próxima eleição? Tá torcendo para tudo ficar ruim. Isso gera um problema, porque você coloca em xeque, aí é o conflito de interesse. Você coloca em xeque a gestão dele como o homem, o executivo, que contrata e vende atletas, abre o questionamento para dizer que essa má gestão é proposital para poder conseguir ser eleito na próxima eleição. Que momento delicado, e neste caso, no momento em que está o Júlio Casares sendo cobrado como está, demitir o Belmonte não seria nenhum absurdo, seria a tomada de decisão imediata para tentar estancar esse problema, essa crise que está tendo no São Paulo. Nossa. O Bruno Arleu, que deu um cartão para o Arboleda no final completamente desnecessário, que inventou um pênalti no final, que foi ao VAR no final e perdeu 2 minutos de VAR e não acresceu, ele deu o cartão no Arboleda. Então, o zagueiro que está liberado, o único por enquanto, é o Sabino. Quero ver como é que vai ser na quinta-feira. Pedro Henrique, vocês acham que com todo mundo saudável e com o Crespo, o São Paulo brigaria entre os 4 do Brasileirão e estaríamos na semi da Libertadores? Não sei dizer, não sei garantir. Aí tá, essa é a mesma pergunta que falavam na época do Zubeldia. Com todo mundo saudável, o São Paulo nunca teve todo mundo saudável e não teria todo mundo saudável com um elenco sub-40. Simplesmente isso, né? Oswaldo Borini, agora é tocar 10 meses até a Copa do Mundo com esse elenco, ter transparência, comunicação e reduzir a dívida. Paulista com a base, diz aqui o Oswaldo Borini. Então, da diretoria, por mais que o Casares tenha pedido desculpa no apelo emocionado lá hoje, precisa deixar claro, com todas as letras, falar o que todo mundo tem que saber. Olha, é o seguinte, nós não vamos ganhar.
Nosso time vai ser fraco também o ano que vem e a gente vai precisar de vocês. A gente promete que no fim do ano que vem vai estar um time mais ou menos saneado. Estamos caminhando para o saneamento. Tem que ser muito claro, porque fica nesse, não, é competitivo, vamos tentar, vamos buscar. Isso não adianta, gente. Acho que agora só acredita que é possível ter um time melhor quem é louco, porque não dá para ter, é isso aí que é possível. Rafael Figueiredo, meus sentimentos com relação à morte do amigão, muito obrigado. Sem Marcos Antônio, São Paulo se torna um time previsível, pífio e patético. O que fazer? Pois é, tem tão pouco jogador que o Marcos Antônio vira um cara que sem ele o time não joga. Jorge Luiz Leal, liquidaram a base, acabou o elenco, fora Casares. Rebeca Melo, que time de nome e forte nós pegamos na Libertadores com o Zubeldia? Só pegamos Baba, aí vocês ficam dando nome ao Zubeldia. Eu prefiro estar fora e não ser rebaixado. Mas poderia estar dentro e não ser rebaixado também, Rebeca. Agora, independentemente do que vocês acham, o fato é que o Zubeldia terminou a primeira fase como o segundo melhor colocado na Libertadores. No geral. No geral, atrás apenas do Palmeiras. Foi isso que ele fez. O ano passado chegou às quartas de final, como chegou esse ano também. Rebeca, aí, de novo, não estou fazendo nenhuma comparação com o Zubeldia, se o Zubeldia era melhor, se o Zubeldia é melhor. A minha, pelo menos, única reflexão sobre esse tema é que o Zubeldia foi massacrado como se ele fosse uma porcaria e o time era bom, e a gente está vendo que não é. Agora está evidente que não é. Temos os problemas que são maiores do que a questão do técnico. O Crespo, ele pode ser 10 vezes melhor do que o Zubeldia, mas o que ele consegue entregar com esse time é isso aí. Entendeu? Reinaldo Lira, e ficar fora da Libertadores, o prejuízo será maior. Sim, vai ser bem maior se ficar fora da Libertadores, e eu não tiro do discurso do Crespo já uma possibilidade de estarmos falando em Sul-Americano. Desde a outra entrevista. Competições internacionais, me cheira a Sul-Americana. Rafael Andrade, tem alguma possibilidade desses protestos de hoje terem mudanças efetivas? O que a torcida pode fazer para que esse clube volte a ser o que já foi um dia? Meus sentimentos a vocês pela perda do amigão. Cara, o que pode trazer, já trouxe um desconforto para o Casares. O Casares, vamos combinar, em 5 anos ele reinou absoluto, ele fez tudo o que ele quis, a ponto de que conseguiu aprovar para ele mesmo uma reeleição que não tinha no estatuto. Ele fez isso. Então agora o jogo é outro. Ele não tem mais condição de falar, não, vou fazer... Tanto que ele vai ter dificuldade de aprovar essa questão do fundo da base. Inclusive... só para não deixar vocês esquecerem, um recado para vocês, na quarta-feira, eu e o Arnaldo vamos fazer... A segunda-feira, 29, foi dura para o torcedor tricolor. Diante de pouco mais de 12 mil pessoas no Morumbis, o São Paulo acabou derrotado por 1-0 pelo Ceará. Em mais um jogo que expôs a fase delicada da equipe em 2025, a derrota representou mais do que apenas 3 pontos perdidos. Ampliou a crise no clube e aumentou a pressão sobre elenco, diretoria e comissão técnica. O clima já era tenso antes mesmo da bola rolar. A eliminação recente para a LDU na Copa Libertadores ainda está viva na memória do torcedor. E protestos contra a diretoria marcaram o dia no estádio. Dentro de campo, o time comandado por Hernan Crespo teve a chance de se aproximar do G6 do Brasileirão Betano, mas voltou a vacilar em momentos decisivos. Crespo encara um momento difícil de frente após a partida. O técnico argentino falou com franqueza sobre a fase turbulenta que o São Paulo atravessa. É um momento que não dá certo. Cada jogo tem sua própria história. Hoje estávamos próximos do empate. Se você me pergunta se jogamos bem, claro, podemos jogar melhor, afirmou Crespo. Visivelmente abatido, ele seguiu destacando o impacto emocional da recente eliminação continental. É um momento crítico, também em questão de emoção e de sentimento. Depois da eliminação, nunca é fácil. Novamente, merecida a derrota, é um momento assim que vamos sair trabalhando e acreditando. É um momento complicado. Como antes dava tudo certo, agora temos que fazer ainda mais, completou. Do resgate ao desafio Crespo, chegou ao Morumbis meses atrás em um cenário complicado. Após a saída de Luiz Zubeldia, conseguiu organizar a equipe, mesmo com desfalques importantes, afastando o clube da zona de rebaixamento e levando-o à parte superior da tabela. Porém, a oscilação recente mostra que o caminho até a estabilidade ainda será árduo. O técnico tem o respeito de parte da torcida pelo trabalho de reconstrução, mas também
sente a pressão natural de um clube gigante como o São Paulo, onde resultados e desempenho precisam caminhar juntos. Agenda decisiva pela frente, com as eliminações na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. O tricolor agora tem apenas o Campeonato Brasileiro, até o fim da temporada. Os próximos jogos prometem ser determinantes. Quinta-feira 2, o Time enfrenta o Fortaleza fora de casa. Domingo 5, recebe o Palmeiras de Abel Ferreira no Morumbis, em um clássico que pode mexer muito com o ambiente interno e externo do clube. São confrontos que podem aliviar a crise ou mergulhar o São Paulo ainda mais em um momento conturbado. Torcida, é a hora da verdade. Mesmo em meio às dificuldades, a história do São Paulo sempre foi marcada por superações e grandes viradas. Agora, mais do que nunca, o clube precisa da força da arquibancada, da paixão que sempre fez diferença nos momentos mais difíceis. Deixe sua mensagem nos comentários. Você acredita na recuperação com Crespo? Qual sua palavra de apoio ao tricolor neste momento? O que espera desses 2 próximos jogos decisivos?